Boa noite, todos e todas, os queridos amigos do Evangelho da Noite. Nós vamos começar mais uma... Deixa eu ajustar aqui. Mais um culto. Engraçado, eu ajusto, tá sempre fora do quadro. E os gatos hoje estão demais, gente. Eles abrem essa porta toda hora. Então, assim, deixa eu me posicionar, entendeu? E vamos ver agora se está tudo bem. Prontos. Deixa eu botar mais para cá, assim, para aparecer ali no cantinho, aqui nesse canto, São Francisco de Assis, e a sombra ali do Arcanjo São Miguel, que é assim, ó, mais ou menos. São Francisco de Assis e do lado, vamos ver como é que faz. É difícil aqui. Aqui é a sombra do Arcanjo São Miguel. É difícil, isso aqui é o inverso do inverso, né? Então, não tô... Aí, o que eu diria para vocês? Que estou muito contente de estar aqui mais uma vez reunido com vocês e também exaltando por estarmos todos reunidos em prol desse estudo, né, dessa aquisição de sabedoria, né? É mais do que o conhecimento, a sabedoria para podermos levar para a nossa vida diária, vida de relação, para podermos levar para o nosso EON e dividir com todos aqueles queridos amigos que caminham conosco nessa senda e que também têm as mesmas dificuldades, tropeços, obstáculos, né? Cada qual com as suas particularidades. E agradecer a oportunidade. Agradecer a oportunidade de realizar esse culto semanal e de ter sido convidado para fazê-lo e de ter podido atender ao convite. Muitas vezes somos convidados, mas não, por motivos vários, acabamos não atendendo ao amável convite. Então é isso. Então, para iniciarmos esse culto, eu vou chamar aqui o auxílio da luxuosa luz. Luz sempre é bom, né? Mesmo que seja a física. Para a gente poder ler melhor, né? Aí, como todo mundo sabe, eu abro ao acaso, né? E caiu, eu não lembro de ter lido essa lição do livro O Pão Nosso, que é a lição 69, hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, escrevendo sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Eu ainda vou fazer as cartas de Paulo, mas como vocês veem, as cartas de Paulo não é uma carta de uma, duas folhas que você escreve para sua namorada ou para alguém, um amigo. As cartas de Paulo
São livros, né? Tanto é que tem capítulo, essa aqui que eu acabei de ler, essa passagem, capítulo 3, versículo 13. Por isso que é difícil, entendeu? Tem que estudar muito, porque cada carta tem um destinatário, tem um contexto, foi escrita numa época com uma intenção diferente, é diferente de fazer como eu fiz o estudo do Atos dos Apóstolos, que é um livro. Então, cada capítulo está colimado para um objetivo, está contando uma história, né? Mas aí Paulo escreve sobre o hoje e endereça aos hebreus. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guaridas a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo, que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam, imagina, ainda mais o Paulo, né, que fez todo o ministério dele andando, né? Foram mais de 10 mil quilômetros andando, não tinha nem outra maneira de locomoção. O máximo que ele pegou foi um barco, né, navio, mas, por exemplo, cavalo, burrico, não foi o caso. Até porque a ideia era ir andando mesmo e falando com as pessoas, né? Então ele imprime faz uma exortação ao hoje, né? Na realidade, ao tempo. E aí salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo, que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento, pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem, se você só falar. Qual ocorre no plano das organizações físicas? Edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo para mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. E hoje mais do que nunca, né? Pregar, na verdade, é viver o que você prega. É isso que ele está dizendo aqui, né? Mais do que falar, fazer. E para que esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca, para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar,
em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Tá vendo? Bonito. E nós? Hein? E nós? Devemos cada vez mais sintonizar com esses ideais superiores. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, a egrégora do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, individuais e de família, estamos aqui aos pés do Cristo mais uma vez para realizar esse culto do Evangelho da Noite, se realizando nos lares, no lar. Então é o culto no lar do Evangelho da Noite. Agradecemos a semana que tivemos desde o último culto, agradecemos todo o amparo, todo o envolvimento, a proteção e a inspiração, a condução, e rogamos, Senhor, para que essa equipe espiritual maravilhosa do Evangelho da Noite nos visite, reenergizando e reharmonizando os nossos lares, nossas mentes e corações, os nossos corpos, os nossos lares físicos e individuais e espirituais, assim como de todos os nossos entes queridos, componentes que moram no mesmo lar físico e que compartilham da mesma família energética. Abençoa, Senhor, esse estudo e dá-nos a permissão para dar por iniciado o estudo, o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, a passagem de hoje, vocês devem ter notado que agora, essa parte toda aí, desde lá do Domingo de Ramos, ele entrando na cidade de Jerusalém, já sabendo que vai ser capturado e vilipendiado, fazendo a última ceia, aí foi lá para o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, onde tem um lagar para esmagar as olivas e tirar o azeite. Lembrando que o azeite naquela época tem uma preponderância maior do que tem hoje, porque ele servia para curar ferida, né? Porque era mais ou menos a questão da pele ressecada e você poder passar para poder recuperar a pele. Ele que era o meio de estabilização e conservação dos óleos aromáticos, ele era o óleo de unção, ele é usado para comida, então ele é usado para fazer iluminação nas lâmpadas, né? Nas lamparinas. Então azeite era tudo. E aí Jesus sai lá da última ceia, lá daquele aposento, no segundo andar de uma casa, que Jesus pediu para o moço preparar para ele e os 12 apóstolos, fazerem a ceia, comerem a Páscoa, como dizem. Que é fazer essa refeição, essa ceia de Páscoa. Aí eu não sei quem acompanhou das outras vezes, lembrando que ceia, a última ceia, aí pegou o pão, separou o vinho. Os mais novos, e algumas pessoas que não têm tanto traquejo com o Evangelho e os costumes antigos,
Eles vão dizer, ué, mas é ceia, última ceia. Pegou um pão, folha, rasgou e distribuiu. Depois o vinho. Sim, ceia não é o peru. A última ceia do Cristo, um peru, um leitãozinho assado com farofa, com um potão de maionese, o arroz à grega. Não é isso não, tá? A última ceia, o vinho era comida e o pão era comida. Nós, ali, quando eu fiz aquele estudo, que Jesus indica que nós devemos agradecer a cada refeição, eu me assenhorei desse ensinamento de como nós somos mal agradecidos, como nós somos levianos, porque o judeu agradece, e os evangélicos também, né, a cada ceia, mas não é fazer uma prece de 5 minutos. É uma prece ali para o momento. Se tiver que durar um pouco mais, sim. Né? Uma reunião rara de família, que você não está sempre com as pessoas, você vai fazer essa alusão. Mas no dia a dia, é dar graças a Deus pela refeição. Por você estar tendo aquele quanto de matéria para animar esse corpo. Nessa época de Jesus, não tinha freezer, não tinha geladeira. Então você não podia ficar preparando comida para muita antecedência, que você não podia guardar na geladeira. Né? E nem tinha essa abundância toda para sobrar. E comida era o quê? Comida era isso, era esse pão aí, que já era o pão folha para não estragar, sem ázimo, né? Sem o fermento, senão estraga mais rápido. E o vinho, todas essas coisas que a gente hoje come como aperitivo, era tudo alimento. Queijo. Queijo o que é? É o leite da vaca, que eu não tinha como guardar na geladeira, não tinha como congelar, né? Não tinha como fazer um delicioso iogurte, nem uma coalhada seca. Primeiro ele ia virar uma coalhada. E aí eu conservava. É uma maneira de conservar o leite. E concentrando as proteínas, né? Sem a água, mais fácil de levar para cima e para baixo, de guardar. Os embutidos todos, carne embutida, que nem é o caso dessa época, mas vai ser mais tarde, as carnes embutidas, elas vão servir para conservar. Então, linguiça, chouriço, salaminho, isso tudo era alimento. Era a própria refeição. Hoje em dia que você usa assim, vamos fazer um queijo de vinho, vamos fazer um lanchinho, aí pega lá o presunto. E o método como é que conservava? O método de defumação, ou defumava, ou salgava. No caso de frutas e legumes, botava açúcar e fazia geleias, né, compotas, ou secava mesmo ao sol, que é o caso da carne de sol e o peixinho deles. O peixinho deles eles botavam um pouquinho de sal, não na quantidade que se põe hoje num bacalhau, mas botava lá naquele sol escaldante lá deles, do deserto, no telhado, para ficar tudo como os indígenas da Amazônia fazem até hoje, né? Enfim, como a gente viu na última ou na penúltima lição, então uma refeição é uma ode, é uma oferenda que você faz para o universo, mas do universo para você. Então você tem que agradecer, o universo está te dando aquela comida ali. E Jesus agora foi para o Getsemane, onde tem as oliveiras. Ele vai ser oferecido como a comida, como cordeiro de sacrifício. E ele está indo, ele está se colocando, ele está facilitando o trabalho de Judas e dos soldados. Lembra? Judas sai no meio lá da última ceia e Jesus vai lá fazer o teu dever. E aí ele vai lá buscar os soldados. Então Jesus já vai e você vê que Judas sabia que Jesus estava lá no Getsemane. E aí olha como é que Marcos narra. E logo, ainda falando ele,
chegou-se Judas, um dos 12, e com ele um grupo com facões e paus, vindo dos sacerdotes principais, dos escribas e dos anciãos. Está vendo como foram os judeus que prenderam ele? E aí, deu-lhes o que o entregaria uma senha, dizendo: quem eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com cuidado. Judas. Olha as dicas. E logo chegando, disse-lhe: Rabi! E o beijou. E puseram-lhe as mãos e o prenderam. Um destes presentes, Pedro, não está escrito aqui, mas tem no outro. Os 4 evangelistas narraram esse episódio. Um dos presentes, tirando o facão, golpeou o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes: como sobre um salteador saístes com facões e paus para prender-me? Cada dia eu estava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes. Mas para que se cumpram as Escrituras? E, deixando-o, todos fugiram. E certo jovem, segue-o, envolvido num lençol, sobre o corpo nu, e o agarraram. Mas ele, tendo largado o lençol, fugiu nu. Só Marcos faz essa descrição do jovem. Os outros episódios tem nos outros. Cada evangelista colocou uma coisa, deu uma contribuição que os outros não haviam dado. Tá? Então, dão destaque. De forma que as narrativas não são exatamente uníssonas, nem é possível encadeá-las, todos os fatos que tem em cada uma, como se fosse uma história só, não. Porque, por exemplo, em João, ele nem cita Judas entregando com um beijo. Mas é bom a gente fazer o resgate dessa figura do Judas. Lembrando, porque isso vem num contínuo, né? O Judas aceitou uma missão. Judas é missionário. Não podia ser Pedro. Que olha o que Pedro fez aí. Olha o livre-arbítrio. Entende como podia dar errado, entre aspas? Porque cada um ali, inclusive por parte dos soldados, tribunos, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um pode botar um pezinho fora do script. Aquele momento ali é um momento de tensão, inclusive para Jesus. Entenda-se, não a tensão que a gente tem, é uma tensão vibracional e energética. Porque olha só, vamos botar, Jesus foi para lá, levou os 12, e com ele um grupo que ele fala, no capítulo passado, Jesus estava orando com Pedro, João e Tiago, e ele estava fazendo essa preparação para a entrega, porque a partir daí vai ter um monte de eventos desencadeados, que vai culminar com a morte de Jesus, para poder, depois que ele morre, fica mais fácil, porque aí fica só na mão do mundo celeste, que aí era a vinda de Jesus, por incrível que pareça, né? Acabava a tensão, porque acabava o momento que estava na mão dos homens. E Jesus deu um curso de como os discípulos se comportarem. Então, o Judas, ele está num lugar de encarnando o mal, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo um lugar de missionário.
Porque o que aconteceu? O Judas era o mais centrado, era mais, né, que pensava, que não agia pelas emoções como Pedro. Então, assim, Jesus já havia advertido eles que iria acontecer isso, né? E ainda assim, o que aconteceu? Puseram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos presentes, tirando o facão, golpeou o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha, Pedro. E, respondendo Jesus, disse-lhe: como sobre um salteador saístes com facões e paus para prender-me? Aqui, tá vendo como é que cada um coloca um destaque? Aqui em Marcos, que é o evangelho que a gente tá estudando, não tem essa parte, mas vamos ver aqui em Mateus. Mateus é que transcreveu uma lavada que Jesus deu. Aí, o único que fala da reparação da orelha é Lucas, tá? Que diz que Jesus falou: ai, Pedro, não faz assim com o moço. Não decepa a orelha do moço. Peraí, moço, vem cá. E pegou a orelhinha dele, ó, pronto, ó, colhei direitinho, ó. Lucas é que conta essa parte. Mas a parte da lição para Pedro, olha, eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão e tirou o seu facão e feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Então disse Jesus, narrativa essa de Mateus. Então disse-lhe Jesus para Pedro: repõe teu facão no lugar dele, pois todos os que pegam o facão morrerão pelo facão. Está entre aspas. Entende? Ele fala isso para Pedro. Ou pensas, aí exorta, falando para Pedro ainda, Jesus, entre aspas, ou pensas que não posso chamar meu Pai, que me porá à disposição agora mais de 12 legiões de mensageiros. Se ele fosse para ele chamar alguém ou ser protegido por alguém, simplesmente era Deus, né? E aí, isso aqui é o número, tá? 12 legiões de mensageiros, cada legião tem 6.000. 12 legiões vai dar 72.000 mensageiros, né? E provavelmente nem eram da terra, né? Ou seja, claro que isso tudo é iniciático, né? 12 legiões, número 12. Eu tenho um avatar do meu lado, supremo, né? Cada legião com 6.000, né? Metade do número do avatar, que daria 72, que somando dá 9, 3 vezes 3, o grau de purificação espiritual. Mas não é essa leitura que a gente está fazendo hoje, não, numérica. Tá? É a da mensagem que está escrita. Então ele está lembrando a Pedro. E aí quem está com a missão de entregar é o Judas, que é o mais quieto, não falava, ponderado. Ainda assim, ele vai incorrer nas faltas de fé, né? Dessas aí que todos daí dos apóstolos passavam. Ele não estava perfeito e ele acaba depois achando que fez uma burrada quando ele vê lá o Cristo crucificado e o Cristo morre, porque o Judas já tinha participado de ritual de iniciação, tipo o do Lázaro, chama o ritual da morte de Osíris, que seria essa morte que você morre nesse mundo e nasce no outro. E aí o Judas estava com essa missão, não contou para os outros. Como é que a gente tem tanta certeza? Porque o Pedro, ele tira o facão e fere lá o empregado do sumo sacerdote. Mas assim, você vê que ninguém se revolta contra Judas. Pensa bem, se eles tivessem sido pegos de surpresa do zero, eles iam voar no pescoço de Judas, né?
Que Judas acabou de entregar o cara na frente de todo mundo. Está entendendo? Ainda assim, o Pedro ficou rosnando para os guardas e como é que eles descrevem? São os servos, guardas dos sumos sacerdotes, tá? E aí Pedro, aí depois de dar essa lavada em Judas, em Pedro, aí ele passa para os caras de lá, né? Aí ele lembra assim, mas peraí, como sobre um salteador saístes com facões e paus para prender-me? Mas ele estava lá se colocando à disposição para ser preso. Cada dia eu estava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes. Mas, para que se cumpra as escrituras, então tá vendo? Isso tudo está acontecendo aqui para que se cumpra as escrituras. Chegou ao ponto, quem narra isso, eu acho que é aqui em Mateus, e logo aproximando-se de Jesus, disse, salve, mestre, e o beijou, fazendo o ato da entrega. E Jesus lhe disse, amigo, viestes para isso. E nas Bíblias católicas e evangélicas aparece com um ponto de interrogação. O Pastorino disse que não é interrogação, não, tem um ponto de exclamação lá. E ele lembra, ele sabia como é que estava o interior do Judas, muito temeroso, não sabendo se estava fazendo a coisa certa, e o Judas vai e está fazendo, mas está na dúvida. Tanto é que ele fala, quem eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com cuidado. Entenderam? Era o Judas, mas ele estava nesse papel. E aí o que aconteceu? Jesus fala, amigo, vieste para isso, para dar confiança ao Judas. É isso mesmo, não tem nada de errado, não. É isso mesmo que está acontecendo. Né? Você imagina, Judas recebe uma carga horrorosa desde essa época aí, 2023 anos atrás. Você imagina uma personalidade, que é essa personalidade de Judas. Se isso fosse ligado à individualidade de Judas, ao espírito, ele estava lá ferrado até hoje. Porque a cada nova geração, cristão novo que nasce, fica bloqueado com Judas, joga energia ruim em cima do Judas. Essa personalidade de Judas, né, essa marionete, essa figura, ela está isolada no templo, ela recebe lá as raivas. O espírito Judas continuou seu desenvolvimento maravilhosamente. Tá lá na frente. Agora, claro, teve um momento de titubear, né? Que depois, segundo narrativa, ele se mata. E aí, o que acontece? Jesus lembra para eles, mas mandaram esse povo todo aqui para me pegar, mas eu estava lá sentadinho no templo esse tempo todo, e vocês não fizeram nada contra mim. Por que os sumos sacerdotes, escribas e fariseus mandaram os empregados, os soldados dele, né? O soldado do pessoal que cuidava lá da fortaleza, do templo? Porque eles pensaram que os apóstolos iam se insurgir, não eram só os apóstolos. Jesus era super benquisto. Então eles pensavam que ia ter uma guerra. Justamente já fizeram à noite, depois todo mundo já tinha se recolhido, porque eles tinham esse medo o tempo todo de fazer isso na frente do povo e o povo se insurgir contra Roma, inclusive. E contra, em primeira instância, porque todo mundo sabia que o Sinédrio, que aquele povo todo pertencia ao Sinédrio, aquele povo se insurgir contra os sacerdotes do templo. Então os próprios sacerdotes tinham medo. E Roma não queria nem se meter numa coisa dessa, né? Então, você vê, cada dia convosco ensinando.
E aí, e deixando-o, todos fugiram. De novo. É uma maneira de falar, quer dizer, todos se dissiparam, mas isso estava combinado. Tanto é que em um dos, eu acho que é em João, João, Jesus se entrega, fala, quem vocês procuram? Aí ele fala assim, eles falam, o Nazareno. Aí ele fala, sou eu. Aí eles ficam até atordoados, até chegam a tem um baque energético, chegam a cair para trás. Aí respondendo Jesus, disse-vos que sou eu. Se então me procurais, deixai estes irem. Estes, ele não fala, não deixai meus apóstolos irem. Deixai estes irem. Então, isso tudo vai sublinhando a necessidade de ter acontecido dessa forma, a necessidade da posição de Judas, dele estar nesse lugar, dos apóstolos todos em volta, entendeu? Então, é a isso que se refere o estudo de hoje. Vamos passar agora a nossa maravilhosa, aliás, ao nosso maravilhoso, o quê? Vocês têm que completar. Ao nosso maravilhoso passe. E aí a gente vai se colocar de forma bem confortável para podermos receber da mão dos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda e da equipe do Evangelho da Noite, da Egrégora da Aliança da Fraternidade, receber esse passe fluídico terápico, que vai também fluidificar a nossa água. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico terápico, o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Não é para nos poupar, para nos auxiliar, para podermos cumprir a nossa missão. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus.
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos queridos espíritos, amigos e protetores, guias e protetores espirituais, que tanto nos envolvem, nos abraçam e nos conduzem, traz até nós as vibrações do alto. Jesus, agradecemos esse momento, esses minutos que passamos juntos, agradecemos toda essa inspiração e a possibilidade de tomar contato com esses ensinamentos, com essa moral, com essa ética e com essas vibrações sublimes, de forma que poderemos levá-las para o nosso dia a dia. Queremos, Jesus, mandar um quanto de energia para o orbe terrestre. Gaia, esse organismo vivo que tanto nos envolve, que tanto nos proporciona a possibilidade de efetivamente saldarmos nossos débitos para com o próximo, para com o orbe, para com encarnados e desencarnados. Abençoa os nossos lares físicos e espirituais, todos que nele vivem. Abençoa, Senhor, todo o entorno, que todos os nossos vizinhos possam ser beneficiados e todos aqueles com os quais mantemos elos vibracionais, quer da família física, quer da família espiritual. Dos espíritos que encarnaram conosco nesse EON, que dividem a nossa, de todos nós, essa senda na Terra, né? Então, todos de casa espírita, todos do trabalho, que o ambiente do trabalho seja muito iluminado, o ambiente da família seja muito iluminado, que o arcanjo São Rafael possa acolher a todos aqueles que estão com um dos corpos desequilibrados, energético, espiritual, emocional, que possam ser abraçados de forma a reequilibrar esses corpos. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas e intenções. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo, graças a Deus.